Semana passada falamos sobre compromisso mútuo. Alguns procuraram o vídeo na internet, mas não conseguiram porque não captamos o som. Então não jogamos lá. Mas se nós temos compromisso mútuo, e é o que nós aprendemos a semana passada, nós estamos envolvidos uns na vida dos outros. Você precisa crer nisso. Casamento é isso. Quando você se casa, você está entrosado, você está envolvido, alicerçado na vida um do outro. Isso é compromisso mútuo. E por isso, se nós temos compromisso mútuo uns com os outros, nós vamos praticar aquilo que vamos aprender hoje, que é encorajamento. A palavra encorajamento, a palavra igreja, ela é muito interessante. Ela veio de um contexto lá da Grécia, quando na praça Tubal Vilela da época lá, havia reuniões de pessoas, conglomerado lá de pessoas, discutindo política ou qualquer outro assunto. Aquela reunião, aquela assembleia de pessoas, era chamada de eclesia, era uma reunião de pessoas. Os escritores bíblicos pegaram essa palavra secular e deram uma aplicação espiritual para ela. Eles disseram que quando o povo de Deus se reúne, é também uma eclesia, é também uma assembleia de pessoas que confiam em Jesus como Salvador e creem na sua palavra. Então hoje nós estamos reunidos aqui como uma eclesia, como uma igreja, um pequeno grupo, uma pequena parte desta grande igreja do Senhor Jesus, que está esparramada por todos os cantos dessa terra. Eu li uma matéria muito interessante, e eu quero que você preste atenção. O autor dizia que dentro da igreja existem dois tipos de pessoa: bombeiros e incendiários. Quem você quer ser? Bombeiro ou incendiário? É interessante que bombeiro, ele é uma pessoa que é usada por Deus para encorajar. O incendiário, ele é usado pelo seu egoísmo, ele é usado pela sua própria má vontade para destruir. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso nós precisamos buscar graça em Cristo Jesus para chegar no domingo com um coração cheio, desejoso de cantar louvores ao nosso Deus, porque a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. O salmista, no Salmo 19, ele diz assim: olha, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha, Salvador. A música que nós vamos cantar agora, ela é uma declaração dessa verdade. O meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. O meu louvor é fruto. O que essa música está dizendo? É que durante toda a semana nós vivemos com Deus. Não foi fácil, mas nós vivemos com Deus. Nós buscamos a palavra dele. Então hoje, como igreja, a gente vai dizer isso: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Verso 13. A primeira pergunta que esse texto vai nos responder é: o que devemos fazer como igreja local? Qual é a sua responsabilidade? Será que você está aqui apenas para vir ao domingo, ouvir ou participar de um culto, cantar louvores, tchau, arrivederci, e voltar domingo que vem? O que devemos fazer como igreja? O que o texto bíblico diz? Em primeiro lugar, encorajem-se. É uma ordem. Aqui está uma responsabilidade da igreja: encorajar. A palavra encorajar é muito interessante. É uma palavra grega unida, são duas palavras: parakaleo. Vamos falar comigo? Parakaleo. Você sabe o que é paralepípedo? O que é paralepípedo? É a mesma coisa. Pará é uma preposição para, ao lado. Lipos é pedra. Paralepípedo são pedras colocadas ao lado, onde você passa na rua. Parakaleo é chamar, kaleo,
ao lado. Olha que legal. A Bíblia diz que nós precisamos encorajar. E para encorajar, ou talvez a sua versão traduz exortar. Tem muita gente que não sabe o que é exortação. Tem muita gente que acha que exortação é tacar a lenha. Exortar é encorajar. É essa palavra, paracaléu, é chamar ao lado para dar apoio, para sustentar, para dar ânimo. Vocês se lembram de Josué? Josué, ele acompanhou a liderança de Moisés durante 40 anos. Ele viu Deus usar esse grande líder. E agora, ele está numa situação em que Josué está numa situação em que Moisés morreu. Não tem liderança em Israel. Quem vai substituir o grande líder? Abra comigo a sua Bíblia rapidinho, para você ver isso comigo. Lá em Josué, capítulo 1, Deus dá para ele uma responsabilidade muito grande. Eu pelo menos achei uma responsabilidade tremenda, colocada sobre os ombros desse homem, Josué, que ele era o braço direito de Moisés. Então Deus diz para ele assim no versículo 2, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que grande responsabilidade. Deus está dizendo, olha, você e esse povo vai entrar na terra. Vocês vão conquistar essa terra que eu dei a Abraão, Isaque e Jacó, e eu dei a vocês que são descendentes deles. Versículo 5, Deus ainda diz assim para ele, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Qual foi a pergunta de Josué? Ok, Deus, o Senhor está dizendo que ninguém vai me resistir. Como? Como eu poderei liderar esse povo? Como eu poderei entrar na terra prometida e conquistá-la? E Deus continua, dando uma palavra de encorajamento a esse homem. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Nicásio citou um versículo no Novo Testamento, que Deus reafirma esse encorajamento para nós. Mateus capítulo 28, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês todos os dias. Que encorajamento melhor nós temos? Saber que o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, está ao seu lado, todos os dias, Ele está ao seu lado. Você crê nisso? Versículo 9 diz assim, não fui eu que lhe ordenei, eu que estou mandando você, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Deus é maravilhoso, Ele sempre tem uma palavra de encorajamento para nós. Tem um vídeo maravilhoso, eu quero mostrar esse vídeo para você, sabe por quê? Porque viver em comunidade é uma arte muito difícil. Viver no casamento é uma arte difícil, porque casamento também é uma comunidade, mas é uma comunidade que é possível, sim, viver em comunidade e viver em comunhão. E eu quero que você saiba do seguinte, quando se perde um na comunidade, o todo sofre. Você sabia disso? Por isso, nunca pense que você não é uma pessoa importante no meio do corpo de Cristo, porque você é alguém importante. Por mais que você fale assim, olha, mas eu não faço nada na igreja. Você ora pela igreja? Glória a Deus! Então você faz muito. O diabo é que muitas vezes quer nos desanimar, nos desencorajar. E muitas vezes nós damos lenha para ele queimar. Então preste atenção nesse vídeo, que eu creio que é muito interessante para nós, que mostra essa questão do que é viver em comunidade. Cadê esse negócio? Como é que faz aqui?
Hã? É só nós que basta. E às vezes Deus coloca alguém diferente, com dons e talentos para nos abençoar. Pode ligar a luz. E a gente, em vez de abrir o coração e dizer, Deus, que bênção. Ele é um pouco diferente da gente, né? Mas viu, aquele pássaro maior, que alegria quando ele viu a comunidade, ele queria participar. Você já prestou atenção que bombeiro, embora seja um policial militar, ele não carrega armas? Você já prestou atenção nisso? Bombeiro, ele não se mune de uma arma, porque armas matam. Mas o incendiário não, ele tem uma arma poderosa. Qual que é a arma poderosa do incendiário? Sua língua. E quando ele fica machucado, quando ele fica ofendido, ferido, ele sai colocando fogo para tudo quanto é canto. Por isso essa música vem a calhar agora. Porque a Bíblia diz assim, olha, esse coração é corrupto, desesperadamente enganoso, e por isso nós precisamos de Deus. Você acha que você é uma pessoa boa? Lê do engano. Você não é uma pessoa boa. É porque, como eu brinco com você, hoje é domingo, nós tomamos banho, passamos perfume, está todo mundo, né, tranquilo ali. O Marcos chegou de viagem. Ei, Marquinhos, é bom ver o Rony Bel, o Paulinho, é bom ver a família da Ziza. Domingo é tranquilo. Mas a prova da fé é quando alguém pisa no nosso calo. Então eu quero convidar você, inicialmente, para orar, silenciosamente no seu canto. Um grande privilégio que nós temos como igreja é orar confessando os nossos pecados. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele não quer pessoas perfeitas, porque Ele sabe que aqui nós não seremos, mas Ele quer pessoas honestas, que podem dizer diante dEle, que estão falhas. Como que você portou-se na sua casa essa semana? Você usou palavras duras contra seus filhos, contra sua esposa, contra seu marido? É você e Deus. Abaixa a sua cabeça, usa alguns momentos silenciosamente, você e Deus, e confessa. 1 João diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, nós temos que confessar que não conseguimos andar como deveríamos. Não pensamos de maneira santa como deveríamos ter pensado. Nós te buscamos nesta hora, nesta noite, como igreja, como povo, como eclesia do Senhor Jesus Cristo, confiando no sangue que Ele derramou na cruz pelos nossos pecados. Nós estamos dizendo para o Senhor aquilo que o Senhor já sabe, que nós somos incapazes de conseguir agradá-lo inteiramente. Por isso, nós confiamos em Jesus como nosso substituto. Quem nós devemos encorajar? O texto responde: uns aos outros. Mas geralmente a gente espera quem encoraje os outros. Essa é a responsabilidade do pastor, ele é pago para isso. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que esta é a responsabilidade de toda a eclesia, de toda a igreja. Encorajem-se uns aos outros. E a pergunta seguinte,
quem deve ser encorajado. Então, como que você pode encorajar um ao outro nesta igreja? Eu busquei esta orientação em Judas. Se você for lá comigo rapidinho, a Judas está aí antes de Apocalipse, é um livro bem pequenino, um capítulo só, 24 versículos, 25, tá, antes de Apocalipse, depois de 1 João, 2ª, 3 João. Então, como que eu posso encorajar? Como que você, membro desta igreja, pode ser instrumento de Deus para levar encorajamento uns aos outros? A carta de Judas é uma carta pequena. Nesta época, as pessoas estavam passando por uma dificuldade tremenda, que era uma falsa doutrina. Na verdade, eram falsos pastores, falsos líderes, que estavam se infiltrando na igreja, na eclesia de Jesus, e estava disseminando um evangelho açucarado, ao gosto do freguês. Existe isso ainda hoje, aquele evangelho açucarado que todo mundo quer ouvir. O escritor Judas, ele diz assim lá no versículo 3, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Por que ele muda de assunto? Ele pegou a caneta, ele iria compartilhar sobre a salvação, as bênçãos que nós temos em Jesus, mas aí ele parou. Eu não sei se ele recebeu uma ligação, ou um zap, mostrando a situação da igreja. Então ele muda o foco da sua carta, e ele diz assim no versículo 4, pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo. Esses certos homens fizeram o quê? Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, da igreja. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Aí nesta carta ele vai descrevendo e chega lá no versículo 20. Então ele vai mostrar como que você pode ser usado por Deus para levar encorajamento uns para os outros. Versículo 20 diz assim: edifiquem-se, porém, estão aí comigo? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Ele não está falando da fé individual, subjetiva, que cada um de nós temos em Jesus como Salvador. Ele está falando que a responsabilidade dos crentes é se edificarem na santíssima fé. Que santíssima fé é essa? É aquilo que os apóstolos deixaram registrado para nós. Que ele falou lá no versículo 3, que nós devemos batalhar por essa fé que foi entregue, que foi colocada nas mãos da eclesia, da igreja espalhada nesse mundo inteiro. Então é nossa responsabilidade batalhar. E como que nós vamos fazer isso? Encorajando uns aos outros a perseverar na sã doutrina. Ontem nós estávamos lá com o Samuel, no encontro de jovens, e a Raquel nos falou de uma música, um rap, e ela falou assim, nossa Samuel, é muito legal esse rap, e fala assim que Abraão, Jacó, Isaac e José. Falou, opa, tem uma coisa errada aí. O que o rap diz? Abraão, Jacó, Isaac e José. Porque tem que combinar a rima. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina Abraão, Isaac e Jacó. Coisa simples. Mas grandes, falsas doutrinas começam com coisas simples. Temos que tomar cuidado com isso. Tem uma outra música que eu pedi a ajuda do Samuel, fala que o pai, me ajuda aí de novo, Samuel. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de, aí, quem pagou esse preço foi o filho, não foi o pai. Vocês entenderam isso? Então Judas, ele está dizendo, olha, quando nós ouvirmos essas músicas, quando nós estivermos conversando uns com os outros, quando o pastor estiver pregando,
você tem que ficar como um crente bereano, olhando a sua Bíblia, anotando para puxar a orelha do pastor depois do culto, para dizer, pastor, não é assim não, o senhor pisou na bola aí, e domingo que vem o senhor tem que retratar, porque a Bíblia ensina assim. Entenderam, meus queridos? Esta é uma maneira que nós podemos encorajar uns aos outros, para permanecermos firmes na fé. Como que podemos fazer isso? No finalzinho do versículo diz, orando no Espírito Santo. É o Espírito que vai iluminar a mente da igreja, para ela compreender as verdades. É o Espírito que vai nos ajudar a nos submeter a esta palavra maravilhosa, bendita, que foi colocado nas nossas mãos. Mas no segundo lugar, 21 diz assim, mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se no amor de Deus. Sabe de uma coisa, meus queridos? Provações vêm na nossa vida, muitas vezes como um instrumento, para a gente duvidar do amor de Deus. Quando nós estamos no domingo à noite, oh glória a Deus, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas quando o caldo entorna, mas por que comigo? Será que Deus de fato me ama? Se Ele me ama, então por que Ele está permitindo que isso aconteça na minha vida, na minha família? Não é assim que nós agimos muitas vezes? Eu fiquei pensando que Satanás muitas vezes ele sabe que casamento é uma fonte de inspiração para ele, para jogar um contra o outro. Não foi isso que ele fez com Eva? Ele chegou junto dela e começou a prová-la. E o que nós vemos é um sendo jogado contra o outro. Quando Deus pergunta para Abraão, quando Deus pergunta para Adão, o que você fez? Eu não fiz nada, a culpa foi dessa mulher, que o Senhor me deu ainda por cima. Então veja, muitas vezes quando tudo está bem é legal, mas quando muda as circunstâncias, às vezes a gente para de pensar, e a gente apenas age emocionalmente. Se você está acompanhando a leitura anual que foi proposta para essa igreja, você deve ter passado essa semana por Jó. E é uma história fascinante sobre fé. A Bíblia diz que os anjos estavam dando um rolê pela terra, e foram lá visitar e dar relatório para Deus. Dentre os anjos estava Satanás. E Deus pergunta para ele, onde você estava? Ele falou, estava dando um rolê na terra. E Deus fala, você viu meu servo Jó, homem íntegro, não se desvia da verdade? E Satanás fala assim, mas o Senhor subornou Jó. Ele tem uma boa esposa, bons filhos, ele tem gado, ele tem ovelhas. Qualquer um adora o Senhor dessa maneira. Na prosperidade, toca nos bens dele. E você percebeu na leitura que as catástrofes vieram, 4 catástrofes, em que ele começa a perder tudo, mas Satanás sempre deixa para vir a Jó e contar a desgraça. Satanás sempre ele usa cuidado com isso, para você não ser instrumento, às vezes na sua própria casa, no seu próprio casamento, para tentar desmotivar. Lembra que ele pediu para matar todos os filhos de Jó e Deus permitiu? Toda a família? Por que ele não matou a esposa? Por que ele deixou a esposa viva? Porque ele queria usá-la mais tarde, quando ele tocou na vida de Jó, na saúde. E lembra o que ela falou para Jó? Você ainda mantém essa integridade sua? Amaldiçoa esse Deus e morre, acaba com isso. Às vezes, meus queridos, são as pessoas que nós menos esperávamos, aquelas que nós contávamos para nos alicerçar, para nos ajudar, para nos apoiar, são aquelas que passam a rasteira. Sabe por quê? Não é uma má índole às vezes, é porque a pessoa deixou de pensar espiritualmente, de oferecer um culto racional a Deus, e diante das adversidades, passou a agir emocionalmente. Não consegue enxergar Deus no meio da catástrofe, como Jó. Você fala como, ele não chamou a esposa dele de doida. O que ele está dizendo é o seguinte, minha querida,
você está agindo como uma doida qualquer que não conhece a Deus. Se nós recebemos tantas coisas boas dele, por que não mal? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, é dessa forma que nós podemos edificar uns aos outros e encorajar uns aos outros. É quando alguém está passando por alguma dificuldade, é você trazer a ele versículos da palavra que falem desse Deus poderoso, que falem da nossa esperança. Como o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a uma saúde boa, a um dinheiro melhor, a um carro, a um emprego, somos os mais infelizes de todas as pessoas. Mas a nossa esperança está na volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz assim: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E em terceiro lugar, como que eu posso encorajar os meus irmãos? Compadecendo-se daqueles que duvidam. Lá na igreja onde Judas pastoreava, muitas pessoas foram seduzidas pela falsa doutrina e se desviaram. Olha o conselho de Judas, 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam, outros salvem, arrebatando com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então veja, há muitas pessoas que ou estão em lugares porque foram doutrinariamente ensinados errados, ou porque estão buscando algo que Deus não prometeu. E você pode ser instrumento da graça de Deus para encorajar essas pessoas. Como? Abrindo a Bíblia, com amor e mostrando a verdade. Nós nunca podemos criticar as pessoas, principalmente irmãos em Cristo, que estão numa doutrina errada. Mas você pode ter misericórdia e pedir a Deus uma oportunidade de abrir a Bíblia com essa pessoa, quem sabe, e de ensinar aquilo que é a verdade. Alguém fez isso comigo, alguém fez isso com você. Então essa é a segunda pergunta. Como que nós podemos encorajar? A gente pode edificar um ao outro, manter o amor e compadecer daqueles que duvidam. Jesus, nós vimos a semana passada, ele fez um pacto, uma aliança com o Pai e com o Espírito. Ele teve que deixar a sua glória lá no céu, o seu conforto. Ele não viveu na sua comodidade, como a gente diz. Ele desligou a televisão, não quis assistir mais a Globo, e ele falou: olha, eu vou me tornar servo, eu vou ser um homem, e eu vou morrer na cruz, eu vou pagar o preço, que afasta esses que o Senhor me deu, para que eu possa trazê-los ao Senhor. Por isso João, lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele fala que ouviu e viu uma multidão numerosa de pessoas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, cantando um hino maravilhoso. E eu creio que ele nos viu lá, porque João está tendo uma visão da eternidade, quando toda a eclesia terá sido levada para o encontro do Senhor Jesus. E ele diz assim, olha, que ele ouviu aquele cântico maravilhoso, que aquelas pessoas estavam dizendo assim: tu és digno, Senhor, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor Jesus pagou um alto preço. Fica de pé e vamos dizer isso do fundo do nosso coração para Ele. Deus, eu sei disso. Eu sei que o Senhor pagou um preço muito alto, e eu quero honrar esse preço que o Senhor pagou por mim. Eu quero ser encorajador. O que nós temos que fazer? Encorajar. Quem? Uns aos outros. Quando? Todos os dias. É a terceira pergunta. Temos que encorajar todos os dias. O escritor de Hebreus, ele gosta dessa expressão hoje. Significa o tempo da oportunidade. Não deixa para amanhã. Muitas vezes nós sempre estamos ocupados. Então, ele está dizendo, olha, todos os dias é dia de encorajamento.
Isso significa que a igreja, a eclesia, ela não está confinada a 4 paredes. Todos os dias indica segunda, terça, quarta, quinta. Nós temos instrumentos hoje que eles não tinham no primeiro século. Nós temos Zap Zap, não é verdade? Nós temos Facebook, embora eu não goste muito de Facebook, porque é uma coisa pública, né? Mas você tem e-mail, você tem telefone, que nós podemos usar para mandar mensagens durante a semana e encorajar uns aos outros. E nós devemos fazer isso. O tempo que se chama hoje. E a quarta e última pergunta que o texto vai nos responder: o quê? Encorajem-se. Quem? Uns aos outros. Quando? E a última pergunta é: por quê? Qual a razão? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Por que Ele quer que eu seja encorajado? Por que Ele quer que eu encorajem? O texto nos responde isso: de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não se iluda, meu querido. O pecado, ele engana, porque o pecado aparece como uma coisa boa demais. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a destruição. O escritor de Hebreus, eu quero fazer um tour rapidinho com você. Ele usa várias passagens para estimular a igreja, a eclesia, a ser encorajada. Vamos lá comigo rapidinho. Hebreus capítulo 2, o verso 3. Ele diz assim, Hebreus 2, 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor Jesus, foi nos confirmada pelos que a ouviram, que são os apóstolos. Então ele está dizendo: olha, meus queridos, nós temos um grande privilégio, nós temos a salvação, não tem para onde correr, e se nós não agarrarmos essa salvação e perseverarmos, como que nós vamos escapar? Olha comigo, no capítulo 3, no verso 7, olha o verso que ele usa o termo hoje, como que ele gosta, 3:7, ele diz assim, 7:8, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Ele está usando os exemplos lá do Velho Testamento, quando o povo estava no deserto, durante o tempo da provação no deserto. Então, assim, ele está dizendo, ouça a palavra, abra o coração, não endureça. Olha no capítulo 3, verso 12, ele diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha lá no 18 comigo, ele diz assim, e a quem jurou, para quem Deus jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Veja, assim, por causa da incredulidade, eles não puderam entrar no descanso. Como que ele está encorajando? Ele está dizendo, gente, olha o grande exemplo de incredulidade e de perder a bênção. Vamos ficar firmes naquela fé, naquela confiança que nós temos. Capítulo 4, verso 11, olha o que ele diz. Portanto, 4:11, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Lá no 6:8, 7:8, capítulo 6, veja, os dois personagens aqui, o bombeiro e o incendiador. 6:8, 6:7 diz assim, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Você é a terra que recebe chuva da palavra de Deus. Deus quer frutos da sua vida para a glória dele e para o seu próprio bem. Você é bombeiro. Versículo 8, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada
vai receber a disciplina. Esse é o incendiário. Olha comigo, capítulo 10, versículo 26. Ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, ele está falando com cristãos, gente que conhece a Jesus, que professou sua fé, mas as pessoas estão dizendo: Deus não está vendo, Deus não se importa, é pequenininho demais. Ele está dizendo: olha, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Por isso, lá no capítulo 12, ele vai fazer uma última advertência, uma das últimas advertências, usando uma figura de corrida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o peso que nos envolve, pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A vitória na vida cristã, meus queridos, e nós estamos caminhando para o final, não depende de como você começa, mas de como você termina a corrida. Em 1984, eu fazia ministério numa igreja em Campinas, e a denominação que eu trabalhei durante aquele ano, é uma denominação bem grande, e eles faziam anualmente os Jogos Olímpicos Cristãos, envolvendo várias igrejas da cidade de São Paulo. E eu tinha acabado de sair do quartel, tinha um bom preparo físico, e a igreja pediu para eu participar dos 800 metros, representando a igreja de Campinas. E nós fomos para São Paulo, Ibirapuera, as arquibancadas cheias de crente, torcendo por suas igrejas, faixas, e quando chegou o momento da nossa corrida, eu estava ali, perfilado com os outros atletas, todos bem preparados fisicamente. Quando nós olhamos, você sabe que a volta do ginásio são 400 metros, então você tem que dar 2 voltas. Quando disparou, eu vi neguinho voando na minha frente, mas eu fui passo a passo, correndo, e quando eu olhei para alguns, eles já estavam fazendo a curva lá na frente, mas eu fui firme, eu fui fixo, demos a volta, os 400 metros, e alguns já estavam com a língua para fora, então eu comecei a passar, um por um. Quando nós demos mais uma meia volta, faltando mais ou menos uns 50 metros, eu dei um sprint, e cruzei em primeiro lugar. Eu ganhei a medalha de ouro naquele ano. Para mim foi uma emoção muito grande, e eu aprendi isso. Não importa como você sai, o importante é como você chega. Por isso, eu quero mostrar para você que muitos têm começado bem a sua vida com Deus, mas não terminam bem. Muitos começam bem, mas são desclassificados, não correm de acordo com as regras. Muitos começam bem, mas desistem, por causa das provações, das adversidades, ou até mesmo por causa do mundo, daquilo que o mundo tem oferecido. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje à noite. Eu tenho mais um vídeo para mostrar. É um vídeo sobre uma corrida muito interessante, e eu creio que ela representa muito bem a nossa igreja. E eu quero mostrar para você a importância desta corrida. Sabe por quê? Porque nós fomos treinados para competir. Nós fomos treinados para ganhar, não importa os outros. Quando eu estava no quartel, o coronel marcou um jogo entre oficiais e sargentos. O jogo começou, os sargentos fizeram 1-0. Passou um pouquinho, eles fizeram 2-0. Nós conseguimos fazer um gol, 2-1. Estava muito apertado, eles eram muito bons de bola. Eu subi para cabecear uma bola e bati a minha testa na cabeça de um sargento. Deu um talho na minha testa. Eu pedi permissão para o coronel para sair do jogo.
Saí correndo mais ou menos 1,5 km até a enfermaria. Me apresentei para o oficial que estava lá de plantão médico e falei: costura minha testa. Ele me deitou na maca, passou os medicamentos e deu 4 pontos. Eu saí correndo, voltei para o ginásio, ainda estava 2-1. Eu pedi permissão para o coronel para entrar de novo no jogo, e nós conseguimos virar 3-2. Porque um oficial não pode perder para um sargento. Nós tínhamos que ganhar. Sabe de uma coisa? Na igreja não existe ninguém superior a ninguém. Não existe oficiais e sargentos. Na igreja, na eclesia, todos nós somos soldados de Jesus. Então, a vitória de um é a vitória de todos. Mas a derrota de um também é a derrota de todos. Por isso esse filmezinho vai servir bem de ilustração para nós. Viver, para que o mundo possa ver que nós somos diferentes. O último versículo de Hebreus, capítulo 3, tem uma última palavra para nos encorajar nessa noite, e aí então nós estamos verdadeiramente caminhando para o final. O versículo 14 diz assim, vamos ler o 13 e o 14. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O escritor de Hebreus está falando a mesma coisa. Se nós cremos em Jesus no início da nossa vida cristã, não podemos abrir mão disso.
temos que nos apegar até o fim, até o dia que nós formos para o bom pastor, ou até o dia que Cristo nos levar para a sua glória. Eu tenho certeza que muitos de nós começou bem, alguns nem tão bem assim, mas o importante hoje à noite é que hoje, em nome de Jesus, a gente possa assumir um compromisso, dizer: Deus, daqui para frente, sou Roberto Carlos, não, mas tudo vai ser diferente. Nós queremos correr juntos como igreja, nós queremos correr para não deixar ninguém caído para trás, nós queremos ser instrumentos do Senhor para encorajar, nós queremos ser bombeiros nessa igreja e não incendiários, nós queremos glorificar o Teu nome. Na corrida cristã, eu quero que você creia nisso, você não está correndo sozinho, Deus deu a você um corpo, uma igreja, uma eclesia, um povo, e aqui nesse povo, imperfeito, cheio de falhas, que está aqui como aqueles meninos, todos aleijados, mas estão aqui pela graça de Deus, mas é juntos, pela graça de Deus, que nós vamos continuar cantando, que nós vamos continuar aprendendo e amando uns aos outros. Eu quero te convidar para, em último lugar, assumir um compromisso como corpo, como eclesia, uns com os outros, de que nós vamos ficar aqui, firmes, aprendendo da palavra e crescendo espiritualmente. Eu quero que essa ala da minha lado esquerdo venha para a ala da direita, que essa ala da direita venha para o lado esquerdo, e a gente vai juntar aqui, dar as mãos uns aos outros, e nós vamos fazer desta música a nossa oração final. A semana passada nós aprendemos, vamos reaprender hoje, e vamos continuar cantando para o louvor da glória de Deus. Vamos lá, chega, quem está na minha direita para a minha esquerda, da minha esquerda para a minha